Opa, galera, tudo bom? Eu vou falar agora sobre o conteúdo de história, que seria a Revolução Industrial. Então, é um conteúdo bem simples, bem rápido, bem fácil, tranquilinho. O que acontece? O, a Revolução Industrial teve como pioneira a Inglaterra, que foi o primeiro país a criar as indústrias e assim otimizar seu comércio e sua produção. Sendo assim, a burguesia teve a sua ascensão na política, por causa disso, que eram os burgueses que financiavam as indústrias e com isso eles começaram a ter mais influência na política. Lembrando que tudo isso se passa no século XIX, 17, errei, 17, lembra? 17, não é 19, 17. E eles, por muito tempo, eles tiveram acumulação de capital. Eles acumularam muito capital de muitas batalhas e papapá, e assim, eles acumularam muito capital, muito dinheiro. E com isso, com essa acumulação de capital, eles investiram na indústria, para assim otimizar seu processo. Sendo assim, eles conseguiram inventar a máquina a vapor. Primeira parte, tranquilinha. Segunda, os operários e os burgueses. Os operários viviam uma situação extremamente precária, horrível. Muito tempo de trabalho. 18 horas de trabalho é muito tempo. 18 a 20 horas de trabalho ou mais. E por causa dessa questão, que a indústria gerou muitos empregos. E com isso, teve que haver o êxodo rural, pois muitas pessoas viviam no campo e com isso eles passaram a ir para a cidade e assim fazer o êxodo rural. E com isso, as condições precárias, etc., não eram situações muito legais, mas eles obtinham sua renda. Já os burgueses tinham vantagens perante os operários, já que eles eram os donos das fábricas, eles eram sempre os mais ricos. E isso se deu muito pela Revolução Inglesa. E por toda essa questão, por eles terem um grande poder econômico, terem grande influência na Inglaterra, eles começaram a ter poder no parlamento. E a Inglaterra teve a burguesia mais poderosa do mundo. Só que acontece, o pessoal aqui trabalhando pra caramba e o pessoal aqui de boa na lagoa, eles não iam se dar certo. Eles uma hora iam brigar. E aí criaram-se duas tensões, o cartismo e o ludismo. Lembra, para decorar isso, ludismo, lembra de luta. Ludismo, luta. Eles acabavam por quebrar as máquinas. E assim, eles quebravam. E os burgueses tinham que consertar as máquinas e todo o problema. Agora, o cartismo lembra de carta. Como se fosse uma carta, um pedido. Que era um pedido dos operários na política para terem melhores condições de trabalho. Certo? Essa parte também é tranquilinha. Agora, o que é que acontece? Tem 3 fases da expansão da Revolução Industrial. O que acontece? A expansão se deu por causa do imperialismo. Lembre-se, imperialismo. A primeira fase era da Inglaterra até a França. O principal objeto, ou melhor, o principal requisito monetário que ajudava muito era o carvão. Já a segunda fase foi para a Europa toda, Estados Unidos e Japão. E o principal requisito para essa questão era o petróleo. E na terceira fase foi desses países da Inglaterra para o mundo, sendo as tecnologias de massa. Beleza, também tranquilo. Então o que acontece? Tudo isso ia gerar consequência. Tudo isso ia gerar consequências positivas ou negativas. Uma delas é o imperialismo ou o neocolonialismo, que acabou por influenciar o mundo todo, que eles acabaram por
se aderir ao método do neocolonialismo. Outras também foi o método de produção mais eficiente. Em vez de todos trabalharem com tudo, ou melhor, perdão, em vez de uma pessoa trabalhar com tudo, cada pessoa tinha sua função específica. Então, o exemplo de um sapato. Uma pessoa não teria que fazer o sapato todo. Cada pessoa teria sua parte e sua especialização para fazer o sapato. E assim sairia muito mais rápido. Outra também, as mercadorias saíram mais baratas. Era tudo mais barato e melhor. E outra coisa, eles estimularam o consumo. O mundo tornou-se consumista. Até hoje isso perdura. Outra coisa foi a poluição. Gente, o que as indústrias causam de poluição não está escrito. Elas causam muita poluição. E assim acontecem diversos desastres ambientais por causa da poluição, sendo o principal o aquecimento global, que é horrível. O aquecimento global está matando os seres humanos a cada pouquinho. E quem foi que criou os seres humanos? Olha que legal. E também o crescimento desordenado. Com esse êxodo rural, teve a superpopulação nas cidades e papapá. E aí, deu no que deu. E isso é a Revolução Industrial.